Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nessa casa que já havia me acolhido uma vez com muito amor e carinho, e uma satisfação maior ainda ter sido convidado e fazer parte desse mês de Kardec, como nosso amigo já colocou, hoje no seu encerramento. Então é uma honra realmente muito grande, talvez imerecida por mim. Na SBED, apenas só uma correçãozinha, Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, eu coordeno o Comitê de Dor do Câncer. Então, é um comitê dentro da sociedade. Antes de começar, também eu queria agradecer a USE, né? Acho, pela gentileza e pela chance de eu estar aqui diante de vocês. É um tema relativamente difícil, na minha opinião, mas um tema importantíssimo da gente abordar, entre tantos outros, muitos, que foram abordados neste mês de Kardec. Antes de mais nada, é necessário que fique claro que eu não quero ensinar nada, pelo simples fato de que as lições que aqui trago são para mim também. Em primeiro, aliás, lugar, aquele que fala. E só ensina aquele que já aprendeu, que já pratica. Eu acho que eu ainda estou no caminho, assim como todos nós aqui. Então, vamos juntos, irmãos que somos, companheiros de doutrina, de jornada, de cristianismo, tentar nos ajudar a entender cada vez mais Deus e o que Ele espera de nós, que é, no fundo, o centro daquilo que a gente vai trazer hoje aqui. Ou tentar, né? Então, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com muitas dessas manchetes nos jornais, né? Na mídia como um todo. Notícias de desastres, de tragédias, de assassinatos, de crimes, de violência, do mal. E o nosso dia a dia, nossa correria, que é geralmente levantar, trabalhar, cansar, dormir, nosso pouco tempo que temos para tudo, a gente passa por tudo isso também. Não só nas mídias sociais, na internet, nos jornais, muitos dos quais a gente costuma comentar que se torcer sai sangue, né? De tanta coisa ruim que tem, se você, às vezes, é até bom evitar. Mas, além disso, no nosso dia a dia nós nos deparamos também com pequenos e inúmeros desgostos, dissabores, coisas ruins, traições, ciúme, inveja, ódio, orgulho, rancor, mágoa, e por aí vai. E no meio desse turbilhão de coisas, é necessário que seja um único momento de nossa vida, e é para isso que aqui estamos, nós paremos para pensar, para refletir. A gente tem que parar para refletir, parar essa correria, parar esse dia a dia, que seja em nossa casa, em nosso trabalho, um lugar que a gente escolher, e refletir. E uma das reflexões, talvez a mais importante, que tenhamos que fazer em nossas vidas, é tentar definir quem é Deus, o que é Deus, né? O que é Deus para nós. Então, a gente fala muito em Deus. A gente usa o nome dele a todo momento. Ai, meu Deus, vai com Deus, Deus o abençoe, vem com Deus, viaja com Deus. Estamos aqui hoje com Deus. Vamos para as nossas casas com Deus. Mas será, até que ponto, isso é um questionamento próprio, que deve servir para todos, até que ponto essa palavra Deus, essas 4 letras, elas saem da boca para fora, sem nenhum sentimento, sem nenhuma reflexão daquilo que realmente vem a ser Deus? Será que a gente já parou para pensar nisso? Ou a gente aceita a definição do Espiritismo? Inteligência, primeira causa, primária de todas as coisas. Inteligência suprema. E tá bom. E é isso que a gente sabe repetir quando questionado. Ou a gente realmente já parou para refletir nisso? Se a gente for buscar no dicionário, está lá, Deus.
o ser que está acima de todas as coisas, Criador do universo, ser absoluto, incontestável e perfeito. Na religião, nas religiões monoteístas, uma só divindade suprema, o ser que criou o universo e todas as coisas que nele existem. Essa é a definição do Evangelho, do dicionário, perdão. E você vê, é uma definição que não está nos livros doutrinários, não está em nenhum livro religioso, é uma definição do dicionário. Né? E bate bem com aquilo que a gente entende enquanto espíritas, né? Do que vem a ser Deus. Essa definição me satisfaz, de certa forma. É o ser que está acima de todas as coisas, o Criador do universo, ser absoluto, incontestável e perfeito. Me satisfaz essa definição, vai de acordo com a minha razão. Mas é a definição que está lá no dicionário. Todos, acessível a todos, independente de sua religião. Entre tantas outras definições, se formos buscar, então, para nos ajudar, outros expoentes da humanidade, outros irmãos de grande desenvolvimento intelectual, científico, até mesmo religioso, filosófico, quais as definições que alguns deles deram de Deus para nos ajudar a entender e, quem sabe, formular a nossa. Né? A gente vai encontrar, Ayn Rand, é uma filósofa estudiosa aí do século, se não me engano, XIX, uma das expoentes do objetivismo. E ela diz, Deus, um ser cuja única definição é que ele está além do poder do entendimento humano. Então, para ela, não dá para definir Deus. A própria definição de Deus é que ele é indefinível. Ele está além do nosso conhecimento. Né? Nem ousa definir algo muito acima das nossas meras ousadias de tentar defini-lo ou limitá-lo a uma frase, a um parágrafo. É uma forma de se pensar de uma pessoa que realmente tinha um diferencial intelectual grande. Gandhi diz, Deus não tem religião. Deus é puríssima essência. Para os que têm fé nele, Deus simplesmente é. As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Então, mais uma definição, mais um pensamento sábio para nos acrescentar na noite de hoje. Então, Deus é a puríssima essência. Para quem tem fé nele, ele simplesmente é. É algo íntimo, é algo único de cada um. Para quem realmente acredita, ele é, e ponto. Independente de palavras, de definições, ele simplesmente é. E ele ainda acrescenta nos comentários que diferentes religiões alcançam o mesmo objetivo, que é Deus. Religião é isso, religarem nós a Deus. Diferentes caminhos serão percorridos por diferentes seres humanos, porque somos diferentes. E nem por isso devemos nos odiar por sermos diferentes, ou pensarmos assim. Então já dá início a um pensamento de uma tolerância religiosa, independente daquilo que cada um crê em Deus. Ele é uma essência divina comum a toda a humanidade. Einstein. A profunda certeza de um poder superior que se revela no universo, difícil de ser compreendido, forma a minha ideia de Deus. Então a ideia de Deus, de Einstein, é um ser superior que se revela no universo. Ele, um cientista, como todos sabemos, importantíssimo na história da humanidade, ele chegou a esse ponto, analisando a matéria, analisando a energia, analisando as partículas atômicas, analisando a matéria, chegou na ideia, no final das contas, de que há algo além, de que há algo superior a todos nós. E isso forma a ideia dele do que vem a ser Deus. Então, a essa altura, diante de todos os nossos estudos, todos os nossos aprendizados e daquilo que foi exposto aqui por essas definições, a simples existência de Deus é para nós, e mesmo aquilo que a gente tem em nossas vidas, uma certeza. Dificilmente eu vou encontrar alguém aqui que não tem certeza da existência de Deus.
nessa noite. Graças a Deus. Dificilmente. Porque a nossa fé religiosa já nos traz isso. A doutrina explica, a doutrina coloca e ela traz. Então a existência de Deus no universo é uma certeza que nós já temos. Nós já estamos um passo à frente em admitir a existência dele no universo. Tanto é, Benjamin Franklin disse, e eu achei interessante colocar isso aqui, achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Achei extremamente sábio essa frase. Então, você pegar uma tipografia, que seria mais ou menos aí a fábrica onde é feito o livro, a estrutura industrial onde é feito o livro, e achar que se aquilo explodisse, as letras todas cairiam ao acaso e formariam um dicionário. É possível isso? Não tem jeito. Assim o universo. Achar que uma explosão, há não sei quantos bilhões, trilhões, não sei, de anos atrás, ao acaso, formou todas as maravilhas que temos hoje. Então a primeira música do coral foi muito feliz e não foi combinada nesse sentido. Mas me emocionou muito, porque é exatamente isso. Quem criou a natureza, o céu, a terra, o riso das crianças, o canto dos pássaros, e vai falando, maravilhoso a música. E é isso. Tudo isso, acreditar que é obra do acaso, não dá, gente, não dá. A nossa razão fala contra acreditar que isso é obra do acaso. Então nós já temos a ideia nata da existência divina. Né? Na formulação daquilo que vem a ser Deus, então, nós aqui presentes temos a contribuição fundamental em nossa vida da doutrina espírita, claro. E lá traz o seguinte: nos fundamentos do Espiritismo, a existência de Deus, Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muitos espíritas sabem de cor essa sentença, essa definição. Ótimo, nada contra. Perfeito, tem que ter mesmo, porque nós somos indagados. Né? Qual é a sua visão? Qual é a visão da sua religião? O que é Deus? Não, Deus é a inteligência suprema, acima de tudo. É a causa primária de tudo. Essa é uma definição. Como todas as outras que a gente tem colocado aqui, de outras pessoas, enfim. Deduzida através de um axioma básico que aplicamos em nossas ciências. Não existe efeito sem causa. Tudo aquilo que não foi obra do homem, foi de Deus. Então, basta olharmos, como a música diz, para a natureza, para nós mesmos, para tudo que há nesse mundo, e a gente vai ver que efeitos inteligentes devem ter uma causa inteligente, que é Deus. Isso é a razão, isso Kardec desenvolve e nos mostra, fortalecendo com isso a nossa fé. E aí, os atributos da divindade: eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, perfeito, soberanamente justo e... todo espírita sabe isso daí também. É uma forma de defini-lo. Certo? Mas, voltando ao chamamento que eu fiz no início daquilo que a gente começou a expor, o mais importante para nós é pegarmos tudo isso, todas as definições que a gente ouviu desses e outros inúmeros, vários expoentes da humanidade, livros, religiões, a nossa, outras, e formularmos então, para nós, para mim, para você, o que é Deus. Então aí a coisa começa. Nós temos frases decoradas, nós temos definições prontas, de livros científicos, de dicionário, das obras básicas, da Bíblia. Mas e a sua definição? O que é Deus para mim? O que é Deus para você, para nós? Naquela correria do dia a dia que eu disse, alguém já parou para realmente pensar nisso? Poxa,
O que é Deus na minha vida? O que é Deus para mim? Como eu defino o Criador? Já falando Criador, eu já estou definindo. Mas é importante cada um ter essa definição, a sua própria. Pode até ser a mesma, mas entendê-la. A minha definição é a mesma da doutrina, mas eu entendo o que eu estou falando, o que eu estou lendo. Eu refleti aquilo. E é mais importante ainda do que trazer uma definição, que eu posso decorar uma definição. Criar uma definição própria, pegar umas 2 ou 3, misturar, criar a minha definição. Pronto, é a minha definição de Deus. Vai continuar da boca para fora. Mas sentir Deus é diferente. Aí não tem jeito. Aí não tem fórmula decorada. Como que eu sinto Deus em mim, em minha vida, dentro da minha alma? Escrever uma frase definindo é relativamente fácil. Haja visto o cabedal de informações que a gente tem hoje em dia. Mas sentir Deus, isso é único, isso é individual. Einstein sentiu Deus, Gandhi sentiu Deus, Kardec, Cristo. E eu? Não é que eu já senti a presença divina em minha vida? Quando eu falo vai com Deus, será que eu estou vibrando realmente nesse Criador, sabendo quem é, sentindo Ele dentro de mim, saindo para o próximo? Então, a partir do momento que eu paro, que eu penso, que eu defino Deus para mim, que eu sinto Ele em minha vida, que eu sinto Ele dentro de mim, após refletir, após pensar sobre isso, eu vou criar uma certeza que, sem dúvida nenhuma, vai estabelecer e amplificar dentro de mim a fé. Então surge uma fé robusta, uma fé inteligente, uma fé raciocinada, uma fé de alguém que parou, refletiu, analisou e sentiu aquilo que analisou, que pensou de fato, que colocou na sua vida aquilo. Aí a fé surge forte. E se formos no dicionário, fé significa crença, convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Na religião, maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas. Seria a fé religiosa. Mas essa primeira definição, convicção intensa e persistente de algo abstrato, não palpável, que para a pessoa que acredita se torna uma verdade. Então, se eu tenho fé em Deus, Deus ainda para nós é algo abstrato. Ainda para nós é algo abstrato. A gente tem que andar muito ainda para defini-lo, para entendê-lo de fato. Mas há um entendimento, uma definição ao nosso alcance, lógico. Precisamos buscar, é isso que estamos falando aqui até agora. Mas, para aquele que acredita em Deus e realmente tem fé nele, ele se torna uma verdade. E a verdade é incontestável para você. Então, quando a gente pede o socorro de Deus em nossas vidas e tem fé nisso, é uma verdade. E isso vai acontecer. Isso é fé. Né? Isso é fé. Jesus exemplificou e mostrou isso muito bem em diversas passagens da sua vida. Vai em paz, tua fé te curou. Porque para aquela pessoa que acreditava que ele era capaz de curar, ela acreditava tanto, de uma convicção tão intensa e persistente na capacidade do Cristo de curar o seu ente querido ou a si próprio, que aquilo se tornou uma verdade para aquela pessoa. E possibilitou, aliado ao seu merecimento, aquela cura. Então é fé. Se tivesseis fé no tamanho de um grão de mostarda, dirias para essa montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria. São as montanhas das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, dos nossos problemas. Se tivéssemos fé em Deus, suficientemente intensa e persistente, acreditaríamos na verdade de que Ele
é capaz de nos ajudar. Mas para isso eu preciso entender Deus, refletir Deus, definir Deus dentro de mim. Isso vai me trazer essa fé que eu preciso, essa convicção. Como é que eu vou ter fé em algo que eu não defino, que eu não sei o que é? Como? É como se eu colocasse uma máquina de datilografia aqui e nunca tivesse visto ela na minha vida e alguém me falasse, ó, daqui vai sair um texto digitado aqui, datilografado. E eu nem sei onde põe papel, nem sei como funciona. Eu olho aquilo e falo, tudo bem, eu vou acreditar em você. Mas é diferente do que se a pessoa mostrar para mim, do que se eu realmente parar, observar, analisar que aqui entra papel, que aqui sai, que cada letra que eu apertar vai sair uma letra no papel. A pessoa me mostrar, me dar um exemplo. Então, aí eu vou acreditar muito mais. Realmente funciona. E eu vou acreditar. Isso vai ser uma verdade para mim. Então, isso fortalece. Então, para eu ter fé em Deus, eu preciso entendê-lo. Eu preciso defini-lo. Muito fácil falar, nossa, fulano é temente a Deus, tem fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Será? A gente já parou para pensar de fato nisso? Ah, lógico, eu tenho muita fé em Deus. Mas convido para essa reflexão. A preocupação olha em volta. A tristeza olha para trás. A fé olha para cima. Chico Xavier disse isso. E de fato, aquele que tem fé acredita a tal ponto que já superou coisas que ficaram para trás, coisas que ficaram para o lado. Há uma convicção superior que o guia. E isso traz uma força muito grande. A fé nos dota de um poder, de uma força que a gente ainda nem compreende. Porque a gente ainda não tem, de fato. No fundo de nossos corações. É algo que está em desenvolvimento. Ainda bem. Estamos no caminho. Estar aqui hoje é estar no caminho. Estar encarnados é estar no caminho. Sofrer é estar no caminho. Estudar. Então, estamos no caminho, mas é preciso que façamos a nossa lição. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Outro trecho bastante conhecido pelos integrantes da doutrina espírita, dito aí por Allan Kardec. Então, a doutrina é um instrumento valiosíssimo nesse processo que estamos aqui falando. Porque ela explica a máquina de datilografia. Ela explica. Allan Kardec e os espíritos, eles explicam causas, efeitos, consequências, leis, desenvolvem os ensinamentos de Jesus sem perdê-los, pelo contrário, ampliando-os ao nosso entendimento, mostrando por A mais B como funciona. É uma ferramenta inquestionavelmente grande para amplificar e trazer a nós a compreensão de Deus e, por consequência, a nossa fé, tornando-a inabalável. Porque a fé oriunda da doutrina espírita, ela encara a razão, ela encara a ciência, em todas as épocas, desde quando foi codificada, e assim o fará. Porque ela se adapta, ela evolui, na medida em que evolui a nossa compreensão, na medida em que evoluímos em inteligência. Então é uma fé. A fé do espírita deveria, em teoria, ser uma fé inabalável. Inabalável. Será que a nossa fé é inabalável? Ou nas dificuldades e problemas de fato da vida, não esses pequenos problemas do dia a dia, mas nos grandes lances, que talvez são únicos em nossas vidas, nos quais deveríamos suportar, enfrentar e vencer. Será que ali a nossa fé está realmente inabalável? Nas perdas de entes queridos, filhos, pais, irmãos, na doença, na dor. É um momento onde a nossa fé é colocada à prova. Se aquilo que a gente realmente crê,
a gente acredita tanto intensamente que se passa a ser uma verdade, ou se estamos ainda vacilando em dúvidas, em incertezas e inseguranças. Então, quando nós, definimos, sentimos Deus, ampliamos com isso a nossa fé própria de cada um, de acordo com o que cada um sentiu de Deus dentro de si. Nós temos a nossa fé. Nós passamos então a ver Deus em tudo. A nossa crença, o nosso acreditar de forma intensa pode ser tão intenso que passamos a ver Deus nas coisas mais simples. Passamos a ver Deus em nossos irmãos. Que passamos a ver Deus dentro de nós mesmos. Desde que paramos para refletir e observar isso. E com esta fé, com esta crença em Deus, a consequência principal disso tudo, sem dúvida nenhuma, será o amor. O amor que nos une, o amor que deve estar em nossos caminhos, nós e de nossos irmãos. Então, para aquele que crê, para aquele que sente Deus, para aquele que tem fé, amar é o passo mais óbvio a ser dado em seguida. Porque como compreender a obra divina, como compreender Deus, como sentir Deus e não amá-lo? De fato, do fundo do coração, não falar, eu amo Deus, como se ama o pai ou a mãe. Então, será possível entender Deus, sentir Deus e não amá-lo de fato? Eu acho que os espíritos evoluídos, os que pisaram na humanidade, pisaram no nosso planeta Terra, nos últimos séculos, muitos deles sentiram Deus de fato e o amaram, como nenhum de nós aqui jamais vai conseguir amar nessa encarnação. Numa tal comunhão que é para nós incompreensível. E graças a isso foram capazes de feitos tão grandiosos. Mas talvez Deus não quer de nós feitos tão grandiosos. Ele sabe das nossas forças. Mas pequenos feitos diários em nossas vidas já é mais que suficiente para darmos um passinho a mais na compreensão dele mesmo. E esses nossos irmãos, por acréscimos da misericórdia desse mesmo Deus, ainda vem até nós nos dar dicas, nos dar instruções, nos transmitir mensagens, inspirando-nos a amar a Deus através do amor aos nossos semelhantes. Então, se o mandamento maior é amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é acaso que amar a Deus e ao próximo está nessa mesma sentença que nos foi colocada pelo nosso Mestre Jesus. Amar a Deus é amar ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus, palavras do Cristo. Então veja bem, qual é o primeiro e o maior mandamento? O maior e o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E a gente volta de novo ao início das nossas falas de hoje. Como eu amo uma coisa que eu não entendo o que é, que eu não parei para pensar, para definir de fato na minha vida. Como que eu vou amar de forma tão intensa, de toda a minha alma, uma coisa que eu só sei definir através de uma frase? Então é preciso interiorizar essas definições que a gente traz da doutrina e de outras religiões, e não simplesmente aceitá-las sem refleti-las em nós. Repito, e talvez eu seja insistente neste ponto, mas é o centro de tudo. É o
ponto de início, ponto de partida. Então, é preciso compreendê-lo e senti-lo para atingir, quem sabe, esse nível de amor que nos manda Jesus ter no primeiro e o mais importante mandamento, e o maior: Deus. Deus. E eis o segundo, semelhante a esse. Essa palavra é extremamente importante de ser semelhante. Então, amar a Deus acima de tudo é semelhante a amar ao próximo como a si mesmo. É uma consequência natural do meu entendimento daquilo que colocou Cristo. É parecido amar a Deus acima de tudo e amar o próximo. Então, se eu amo a Deus de verdade, se eu tenho fé, uma fé que se originou de uma convicção por mim sentida, refletida, se eu amo, eu amarei o meu próximo. São consequências que se desdobram naturalmente. Então, é impossível, repito, amar a Deus e não amar o próximo. E quando a gente faz isso, a verdadeira fé que nos ilumina dentro dessa linha de raciocínio que estamos falando é humilde. É uma fé que nos diminui de forma positiva, a fim de que a ideia de Deus se engrandeça em nossa vida. Porque, infelizmente, tem muita gente que, durante toda a vida ou em momentos dela, se acha superior ao próprio Deus. Nós mesmos, sem querer ou querendo, em algum ou outro momento, nos achamos superiores a Ele, ou gostaríamos de ser, quando não aceitamos uma dificuldade, quando questionamos uma mudança em nossas vidas, quando não aceitamos as perdas que fatalmente nos acontecerão ao longo de nossa jornada. Nesses momentos, estamos querendo ser maior que o próprio Deus, questionando as suas leis, questionando o seu amor por nós. E aí onde eu vejo esses espíritos evoluídos que pisaram aqui conosco, a humildade deles em aceitar as dores e as dificuldades como elas vêm e ser felizes, plenos com isso. Porque eles se diminuem diante de Deus. A fé, repito, deles é tão forte e intensa que é uma verdade. Independente de tudo, de dor, de sofrimento, não muda, é uma verdade para eles. Então, o nosso objetivo, a nossa luta é atingir esse nível de verdade em nossas vidas. Né? Então, quando a gente acredita, quando a gente adquire essa fé, pensa nesse amor, nós nos diminuímos. A gente vê que nós não somos o centro do universo. Muito longe disso. A gente vê, passa a ver que do nosso lado tem irmãos sofrendo. Tem irmãos em dor, que precisam de nós. Então a consequência natural disso vai ser o quê? O serviço. Que, por felicidade, uma das músicas, acho que a segunda também colocou. O trabalho, o serviço. Então, é uma consequência natural dessa linha de raciocínio que estamos traçando e acessível a cada um de nós, desde que queiramos, desde que paremos para refletir no nosso dia a dia, em nossas casas. Então, ora, se eu sentir Deus, se eu definir Deus em minha vida, se eu sentir Ele com a minha alma, a minha fé se fortaleceu, eu sei o que eu estou acreditando e o porquê. Consequente a isso, eu amo a esse Deus que eu compreendo e aceito. É uma verdade para mim. E se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, eu amo a mim mesmo. E se eu amo ao próximo e sei que devo amá-lo como a mim mesmo, eu vou trabalhar por ele. Eu vou trabalhar por esse mundo, por esse universo, pela harmonia das coisas, em nome de Deus. É consequência natural. Então é fácil, para muitos de nós, não me excluo desse grupo, falar
Eu creio em Deus. Mas não mexer um dedo da mão para ajudar quem quer que seja, nem a si próprio, se brincar, ou familiar, diante de tantas notícias tristes e ruins, cruzar os braços. Se amar a Deus nos leva a amar o próximo, e amar o próximo nos leva ao trabalho, será que nós amamos a Deus mesmo? Se nós não trabalhamos? Então a gente tem que fazer esse exercício com reverso de pensamento. Se eu não faço nada, será que eu entendi? Será que eu percebi isso tudo? Será que de fato eu tenho fé em Deus? Será que? Então, é necessário pensar. A consequência natural daquele que ama a Deus é amar o próximo, é se esforçar nesse sentido, é trabalhar. E isso só é possível, repito, quando a gente se diminui diante de Deus. Quando a gente se coloca no nosso lugar, no universo. Não o centro da cidade, não o centro do seu bairro, você não é o centro da sua família. Você é no máximo o centro de si mesmo. E quando você se coloca nessa postura, Deus toma conta da sua vida. Porque tem espaço para isso. Mas a gente tem que dar esse espaço. Naquela correria toda que eu falei no início, a gente tem que dar esse espaço para Ele. Senão como que Ele vai agir? Se eu estou maior que Ele dentro de mim. Não tem espaço para Deus. Bezerra de Menezes dá uma recomendação extremamente útil, prática, a todos aqueles que dirigem associações médico-espíritas no Brasil. E ele fala: deixem um espaço mental para exames nas suas cabeças. Parece óbvio, mas é extremamente importante lembrar disso a todo instante, porque a gente não deixa. Quando você vê, já esqueceu. Já está tão preocupado com tantas outras coisas fúteis, inúteis, ou menos importantes, que passou. E nós, com relação a Deus? Será que a gente tem espaço mental para Ele em nossas mentes? Eu rezo todos os dias, então eu tenho espaço para Deus. Será que é só oração? Inquestionável a importância dela, mas será que é só isso que é necessário? Ou a oração é algo que nos vai levar a fazer aquilo que realmente é preciso, que é senti-lo dentro de nós. A oração é um caminho, meditação é outro, música. São caminhos que nos levam à autorreflexão. A própria doença é um caminho, a própria dor. A mensagem que a doença traz, e nós teimamos em não compreender, é essa: para, reflita. Reflita no porquê estás doente. Quais as causas tuas para este problema? Comportamentais, sociais, reencarnacionistas, não sei, espirituais, mas é necessário que reflita. E essa é a mensagem que a dor, o sofrimento e as doenças nos trazem. O Emmanuel disse: a causa de todas as moléstias reside na alma. Palavras de Emmanuel, que nos é um grande expoente e inteligente professor. A causa de todas as moléstias está na alma. Não é de uma ou outra ou da maioria, de todas. E a mensagem da doença é essa: busque na tua alma aquilo que te fez doente. Compreenda, mude, modifique. Comece já. Mas eu já tenho idade. Mas eu não mudo mais. Pau que nasce torto nunca se direita. A gente ouve falar. Um espírita falar isso não é inadmissível, hein, gente? Porque a gente não crê que essa vida é a única situação na qual isso faria sentido. A gente tem que começar hoje, visando o amanhã. O nosso amanhã, para aqueles que defendem a religião espírita, não é essa vida, é em outras. E quanto antes eu começar, antes eu vou conseguir atingir o meu objetivo. E é através do serviço que a gente vai fazer isso.
Então a consequência natural de tudo isso que a gente está falando é o trabalho. E na definição do livro dos Espíritos, toda ocupação útil é um trabalho. Então nós não estamos falando aqui apenas do trabalho de carteira assinada, apenas do trabalho que nos define profissionalmente, mas do trabalho diário, do dia a dia, interior, de auxílio a si mesmo, de auto-perdão, de auto-amor, e ao próximo, através da caridade. Então, é necessário repetir para fixar. Isso até para mim mesmo, principalmente. Sentir Deus, defini-lo em nossas vidas, intimamente, cada um. O que é Deus para mim? Amá-lo, desenvolver a nossa fé, nossa convicção nesta sintonia que eu estabeleci, nessa definição que eu estabeleci. Amando-o, amar ao próximo. E amando ao próximo, a prática da caridade. Que por tantos séculos e reencarnações estamos adiando. A gente está aqui hoje ouvindo tudo isso, lendo o livro dos Espíritos, tudo mastigadinho, explicadinho, para nos ajudar a fortalecer nossa fé. Porque até agora, muitos de outros irmãos que já estão um passo adiante, nem precisaram disso para definir Deus, para senti-lo, para amá-lo, para ter fé nele e para fazer o bem. Mas nós estamos aqui. E tem gente que acha que o espírito é mais evoluído por ser espírita. Outra forma de pensar é que nós somos os mais difíceis de convencer. A gente precisou de estar aqui, de uma coisa raciocinada. Eles tiveram que vir e falar, é assim, porque é assim, tal. O que muitos espíritos que passaram pela Terra nem precisaram. Mas estamos aqui, graças a Deus. Então vamos usar a doutrina nesse sentido. Porque uma consequência natural de tudo isso que eu estou falando, daquele que se lançou então ao serviço da caridade, para consigo mesmo, para com o próximo, é atingir a paz. Aquilo que a gente busca a vida inteira, ter paz. É dormir todo dia, com a consciência tranquila, daquele que fez aquilo que pôde, em benefício do próximo. Pelo simples fato de ter compreendido a palavra e a definição Deus. Enfim. Então, queria deixar mais uma vez a minha gratidão por estar aqui, né? E dizer, uma vez mais, para fechar, que o centro da mensagem é aquilo que estamos fazendo em nome de Deus. O que estamos fazendo em nome de Deus em nossas vidas? Esse questionamento. Isso é o centro de tudo. O que estamos fazendo em nome de Deus? Em nome de Deus, muitas pessoas matam ainda neste planeta. Em nome de Deus, muitas pessoas roubam. Em nome de Deus, batem, agridem. Em nome de Deus. O mesmo Deus meu. Porque o Deus é único. Mas cada um vai compreendê-lo de acordo com o seu grau de evolução. Então vamos dar um passo a mais e compreender mais esse Deus. Como? Pensando nele. Parando. Desligando tudo. E pensando nele. Refletindo em cima dele. Que as nossas definições de Deus não sejam palavras vazias de sentimento. Que quando me perguntarem o que é Deus para você, eu tenha palavras que reflitam exatamente o que eu sinto dentro de mim. De tal forma fortes, capaz de convencer a pessoa. Nossa, realmente, está aí uma pessoa que sentiu Deus. Eu também quero isso. Isso é contagiante. Pessoas de fé nos contagiam.
Pessoas que têm fé, que já atingiram esse sentimento com Deus, essa compreensão, já trazem Deus como uma verdade em suas vidas, elas nos contagiam positivamente. E nos fazem querer ser assim também. Nossa, eu queria ter a fé que fulano tem. Nossa, eu queria acreditar como o ciclano acredita. Mas eu não consigo. Por quê? Realmente eu não consigo. Então é necessário que façamos o mesmo exercício que ele fez. E mesmo que vagamente, mesmo que vagarosamente, com os joelhos desconjuntados e caídos, nós nos ergamos e pratiquemos o bem. Porque é tudo um ciclo. É tudo um ciclo. Crer em Deus, ter fé nele, amá-lo, amar o próximo e fazer o bem. Fazer o bem, enxergando Deus, aumentando a minha fé e definindo-o no meu dia a dia. É tudo um ciclo que tem que ter um começo. E esse começo é para ontem. Estamos prestes de mudanças muito drásticas no nosso planeta. E nós somos os trabalhadores da última hora. Quem já parou para pensar nisso? De fato, não é perda de tempo. É um ganho de vida fazer essa reflexão. Então, é isso. Obrigado a todo mundo, obrigado a Uzi, obrigado pela paciência, obrigado por estarem aqui hoje. Eu queria fazer um obrigado especial, que é uma pessoa que ainda eu estou trazendo, que cada vez mais eu quero que venha comigo, que é a minha mãe, está aqui presente, meu amor, Marina, aqui ela, Gracinha. Falei que eu ia falar, né? Não escapou, não. Então, obrigado, mãe, por estar aqui. Obrigado a todos vocês. Este raciocínio, para fechar, este raciocínio todo, quem o defende, quem o coloca de forma inteligentíssima, é uma pessoa que realmente sentiu Deus na sua essência, que realmente teve a conexão com o Criador, que é a Madre Teresa de Calcutá. Então, isso é uma fala dela extremamente divina que ela teve. Essa linha de raciocínio não é do Rodolfo, eu disse isso. É primeiramente de Deus, mas a Madre Teresa colocou em uma frase, tudo isso, 50 minutos, 40 minutos, em uma frase, que a gente está aqui tentando entender o que ela disse. Independente da sua fé religiosa, é um espírito de destaque, sem dúvida, um exemplo para todos nós e merece o crédito. Eu precisava colocar isso. Obrigado por tudo.